Olá você, eu sou Isaías Souza, eu sou o apresentador e responsável pela TV Zazá. Mais uma vez, quero lhe agradecer por sua audiência, por seu apoio ao meu trabalho e espero que você goste desse novo conteúdo que vou colocar aqui no ar para que você aprecie o nosso trabalho. Eu queria dizer que é muito importante que você se inscreva no canal e peço humildemente para que você o faça e desta forma nós possamos experimentar o crescimento aí desse nosso trabalho. Deixe seu like também, se você gostar do conteúdo e comente, mande seus comentários, gentilmente vou lhe agradecer por essas ações. E também para que você compartilhe esse nosso trabalho para várias pessoas e assim nós possamos tornar este trabalho relevante. A TV Zazá tem o apoio do EAD, a Educação Adventista à Distância. E é muito importante que você interaja. Você pode buscar informações pelo WhatsApp, que vai aparecer aqui, e também você pode acessar diretamente o nosso site para que você veja ali as informações que temos de cursos. Inclusive, nós estamos em período de matrícula e você será muito bem-vindo para fazer com o EAD Polo Belo Horizonte, a Educação Adventista à Distância, um curso de graduação ou, por que não, uma pós-graduação. Espero que você se interesse por este assunto e que você, buscando novos horizontes, um futuro melhor para você, você consiga, desculpe esse arrombo aqui, você possa, continuando o raciocínio, você possa estudar em uma faculdade, o EAD, a Educação Adventista à Distância, o NASP. O NASP é nota máxima no MEC, ou seja, extremamente bem avaliado em seus cursos diversos. Nós temos também o apoio do Empírico Podcast. É um podcast que acontece toda quinta-feira, às 20 horas, com convidados especialíssimos e onde você poderá, de uma forma muito especial, passar ali um bom tempo escutando as nossas histórias, a história dos nossos convidados e assim você ter mais experiência, ter mais conhecimento, porque esta é a proposta do Empírico Podcast. Muito bem, vamos agora ao nosso vídeo de hoje. Rode a vinheta. Muito bem, pessoal. Hoje eu vou falar de um assunto bacana, um assunto importante. Eu vou contar para vocês a história do nascimento do Clube Atlético Mineiro. Eu postei no meu canal ontem a história do Cruzeiro Esporte Clube, time que tem o Isaías como torcedor, e hoje vou contar a história do Atlético, Clube Atlético Mineiro, que é o maior rival do Cruzeiro Esporte Clube. Embora os atleticanos eles não queiram admitir na atualidade, porque entende que existem outros times que são maiores rivais, por exemplo, o Flamengo, mas isso é uma questão de cada um, né? Questão ou questão? Vamos continuar. Vamos lá então, pessoal. O Clube Atlético Mineiro, ele nasceu no dia 25 de março de 1908. Eu tive o privilégio de ir no local onde
nesse dia 25 de março, alguns rapazes, ou na verdade exatamente 22 rapazes, se reuniram para a fundação do Clube Atlético Mineiro. E é um local bastante acessível, muitas pessoas não conhecem a história, mas o Atlético foi fundado dentro do Parque Municipal. É interessante que eu fui lá fazer o registro e encontrei com um amigo meu que é torcedor do Clube Atlético Mineiro. E ao dizer para ele que fui lá para fazer esta reportagem, para fazer esse fato histórico, trazer à tona, trazer à baila, ele ficou admirado quando lhe informei de que o Clube Atlético Mineiro ele foi fundado dentro do Parque Municipal, no coração de Belo Horizonte. Isso é muito interessante. E eu estou aqui com a camisa do Atlético, para quem não conhece, tá aqui, ó. Clube Atlético Mineiro. Aí. Essa é a camisa de número 10, uma camisa consagrada por alguns jogadores do Atlético. E essa camisa pertence à minha esposa, que é torcedora do Clube Atlético Mineiro. Interessante dizer que eu tenho um irmão, o Júlio César, mais conhecido como Branco, e também o Luiz, mais conhecido como Lu. São meus irmãos de sangue e que são também torcedores do Clube Atlético Mineiro. A família da minha esposa, na sua maioria, torce para o Atlético. Inclusive, um dos meus maiores amigos, Jeremias da Silva, conhecido como GG, ele também é um dos atleticanos aí mais relevantes que eu conheço. Tem o Guilherme Soares, vários outros amigos meus aí que torcem para o Clube Atlético Mineiro. Eu estou frisando o nome do time, sabe por quê? Porque existe ou existem? Bom, nós conhecemos vários atléticos, tem o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, tem o Atlético de Madrid, tem o Atlético Nacional da Colômbia. Então, quando você fala o Clube Atlético Mineiro, faz uma distinção e todos já sabem que eu estou falando deste time aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Muito bem, pessoal, esses rapazes estudantes da classe média de Belo Horizonte se reuniram ali, para quem conhece o Parque Municipal, se reuniram no Coreto, ali próximo ao Coreto, e assim eles conversaram, fizeram ali algumas diretrizes a respeito da fundação do time. E como eu falei para vocês, não saiam desse vídeo, porque no final dele eu vou mostrar para vocês o local exato onde foi realizada essa reunião desses 22 rapazes que ali fizeram então a fundação do Clube Atlético Mineiro. Inicialmente, o Atlético foi chamado de Atlético Mineiro Futebol Clube e depois, em 1913, aconteceu a mudança ali no nome, né, para Clube Atlético Mineiro. Em 1930, a agremiação, então, adere a ave, ao galo, como o seu símbolo, né? Então, muitas pessoas conhecem o Clube Atlético Mineiro como Galo. Eu, particularmente, não utilizo essa alcunha pelo fato de ser torcedor do Cruzeiro.
Então, isso aí, Galo, eu respeito, mas é uma denominação, uma forma dos próprios torcedores do time chamá-lo desta forma. O Atlético, ele já se aventurou por outras modalidades, inclusive o Atlético ele formou há um tempo atrás aí um time de futsal muito bom, onde a sua estrela maior era o Manuel Tobias, e aconteceram assim jogos memoráveis no Mineirinho, com o ginásio lotado de pessoas ali, e o Atlético tinha um time realmente muito bom de futsal. Como eu falei para vocês aqui, é muito interessante se você buscar na história aí esse time que o Atlético montou. No início da sua história, algumas pessoas até pensam que o maior rival do Atlético era o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro foi fundado em 1921. Então o Atlético é fundado em 1908. Ele tem ali uma certa idade, né? Maior que a do Cruzeiro. Então, os maiores adversários do Atlético, antes do Cruzeiro, foi o Vila Nova, de Nova Lima, e depois o América Mineiro, mais conhecido como Coelho. Então, o Coelhão de Belo Horizonte era, na época, o maior adversário do Clube Atlético Mineiro. Como eu disse para vocês, no ano da sua fundação, em 1908, então quase um ano depois é que o Atlético vai disputar a sua primeira partida oficial. E ele vence essa partida por 3-0. E o autor do primeiro gol da história do Clube Atlético Mineiro foi o Aníbal Machado, que futuramente ele se tornou um escritor, né? Um dos grandes escritores da literatura brasileira. Muito bem, o tempo foi passando, o Atlético foi se firmando, primeiro como protagonista do futebol mineiro, e depois, por que não, se tornando um dos maiores clubes do Brasil e também da América do Sul. E da mesma forma, podemos dizer, naturalmente, sem nenhum clubismo ou rivalidade, que o Atlético, ele hoje é um dos maiores clubes do Brasil, por suas conquistas, por sua visibilidade. Muito bem. O Atlético teve jogadores memoráveis. Eu passei a acompanhar o Atlético Mineiro, depois de um certo tempo. Cheguei a ver pessoalmente, né, no Mineirão, grandes times que o Atlético montou. E no dia 30 de maio de 1929, o Atlético inaugurou o estádio Antônio Carlos, que foi o primeiro estádio de Minas Gerais a possuir iluminação para jogos noturnos. Então o Atlético ele mandava seus jogos ali. E é interessante dizer que essa inauguração desse estádio ou da iluminação dele teve a presença do então presidente da FIFA em 1930, o Júlio Rimet. Agora falando com a minha língua é Jules Rimet. Ele ele foi então, ele marcou presença na inauguração da iluminação. Em 1930 também o Atlético ele disputou a sua primeira partida internacional, né? E o Atlético Mineiro derrotou por 3-1 Vitória de Portugal. Isso aí era um acontecimento na cidade, viu, gente? Quando as pessoas, aliás, quando os times recebiam esses outros times de outros países, até mesmo de outros estados, parava a cidade. É interessante a gente citar isso aqui.
O Atlético teve um dos seus maiores jogadores, por exemplo, o Cafunga, que depois se tornou comentarista de futebol, e ele tinha até um jargão que ele falava. Ele falava assim: não tem coré-coré, o gol foi barra limpa. Eu cheguei a acompanhar algumas transmissões de rádio do Cafunga. Ele já era assim bem idoso, se eu posso dizer assim, mas tinha um raciocínio bem rápido, era um camarada bem engraçado, né? E aí o que que acontece? O Atlético teve grandes jogadores, Lucas Miranda, Barbatana, Umbaldo Miranda, Bigode. É, quando você vem na década de 1950, 1960, 1970, 1980, você vê outros nomes, tipo Mussula, Procópio Cardoso, Grapete, Vanderlei Paiva, Ronaldo, o Buglé, e o Dadá Maravilha, dentre outros, né? E em 1971, o Atlético, então, contra o Botafogo, ele conquista o Campeonato Brasileiro com um gol de cabeça do Dario. E isso aí marcou a história do futebol do Clube Atlético Mineiro. O Dadá, mais conhecido como Dadá Maravilha, ele faz esse gol. E isso aí, o Atlético carregou esse título por muito tempo, virando até uma forma assim como se diz, eu ia falar chacota, mas como esse aqui é um programa sério que eu faço, na verdade o Atlético perseguiu por exemplo, esse bicampeonato por muito tempo. Na década de 1980 foi quando eu me interessei também muito por futebol. Eu conheci um time do Atlético assim sensacional, que era Vamos lá. Eu tive um problema aqui e voltei. O que que acontece, pessoal? O Atlético então formou uma equipe fera, que era João Leite, Nelinho, Luizinho na zaga, Toninho Cerezo, rapaz, depois veio Euler e por aí vai, né? Mas então o Atlético ganhou alguns campeonatos bons, por exemplo, alguns campeonatos da Copa Sul-Americana. Mas foi em 2013 que o Atlético deu uma guinada, porque carregava essa questão do título aí de 1971 e não tinha ganhado assim, por exemplo, nacionalmente, alguns títulos de grande expressão. Mas aí o Atlético vem e ganha a Copa Libertadores da América, com um time assim também top. Um time certinho, treinado pelo Cuca, e o Atlético tinha ali bons valores, como Ronaldinho Gaúcho, Jô, Bernard, um Pierre, Leandro Donizete, o Leonardo Silva na zaga. Então, o que que acontece? O Atlético ganha a Copa Libertadores, e isso é um marco, é uma virada de chave. Quando o Atlético ganha essa Copa Libertadores, traz assim uma alegria muito grande para os torcedores do Clube Atlético Mineiro. Da mesma forma que o Atlético, na sequência, em 2014, ganha a Copa do Brasil. E esse título, além de ser um título nacional que o Atlético perseguia, ele infelizmente ganha esse título em cima do Cruzeiro, o que traz também um dobro de alegria para os seus torcedores, porque além de conquistar um título nacional, que o Atlético perseguia desde 1971, que é a Copa do Brasil, essa vitória ela é feita em cima do Cruzeiro. E é importante citar que tanto a Copa Libertadores como a Copa do Brasil, o Clube Atlético Mineiro ganha de uma forma épica.
Ou seja, tem vitórias memoráveis, por exemplo, na Libertadores contra o Tijuana, onde no último minuto o goleiro Vitor defende um pênalti com os pés. Aquilo ali, se a bola entra, decretaria a eliminação do Atlético. Mas o Vitor faz essa defesa, tanto é que ele hoje é chamado de São Vitor por essa defesa. Na Copa do Brasil, o Atlético ele teve viradas memoráveis no jogo contra o Flamengo e no jogo contra o Corinthians. Então, assim, foram conquistas que marcaram. Muito bem. Depois, o Atlético, aliás, voltando um pouco na história, o Atlético já fez várias viagens pelo mundo. Tem um título aí que tem até no hino do Atlético, que é campeão do gelo, onde o Atlético ele faz ali é, grandes jogos contra vários times relevantes da Europa e o Atlético ganha um torneio e ele então se intitula campeão do gelo. Algumas pessoas até ironizam esse título, mas precisa ser valorizado, porque são conquistas que as equipes elas vão tendo, né? E por aí vai. O Atlético ele também teve uma fase bem complexa. Foi quando o Atlético ele é rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Teve um jogo no Mineirão, Atlético e Vasco. Nas últimas rodadas, o Atlético ele dispensa alguns jogadores de jogar ali e ele coloca uma meninada do Júnior, né? Falava Júnior na época do Sub-20. E, e o Atlético então tem uma reação momentânea, quase consegue se manter na primeira divisão. Mas o que que acontece? O Atlético ele é rebaixado. Ele fica um ano na segunda divisão e logo em seguida conquista o título e volta para a primeira. Em 2021, com o Cuca novamente, o treinador Cuca, que é considerado o maior treinador da história do Atlético por suas conquistas. O Atlético teve, por exemplo, o Tele Santana, que foi campeão em 71 do Campeonato Brasileiro. Mas o Cuca conquistou a Libertadores e ele conseguiu também a Tríplice Coroa, né, nacional, porque o Atlético conquista no mesmo ano de 2021 o título de campeão brasileiro, o título de campeão da Copa do Brasil e também do Campeonato Mineiro. Então, pessoal, o Atlético, como eu disse para vocês, é um time bastante relevante. Hoje ele tem o seu estádio próprio, que fica em Belo Horizonte, na Via Expressa, indo para Contagem. É um estádio assim que, por ser muito novo, ele requer algumas melhorias no sentido de adaptação, mas é um marco relevante para a equipe, porque quando você joga no seu próprio estádio, você passa a ter a sua renda, você passa a ter o seu cantinho, como diz aqui em Minas Gerais. Então agora eu gostaria que vocês assistissem o vídeo do local onde nasceu o Clube Atlético Mineiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, como eu disse, novamente, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber novas notificações, compartilhe, comente, por favor, e espalhe essa ideia. A TV Zazar vem para isso, para trazer histórias, trazer informações, trazer emoções e que você agora se sinta bem, principalmente você que é torcedor do Clube Atlético Mineiro, ao ver o local onde 22 garotos, estudantes da classe média de Belo Horizonte, eles se reuniram para fundar o Clube Atlético Mineiro. Fique vocês agora com o vídeo. Então, pessoal, conforme eu falei para vocês,
Aqui é o Parque Municipal. Ele fica no centro de Belo Horizonte, fica no coração da cidade. Eu estou no Coreto, é uma paisagem maravilhosa, exuberante. Tá vendo aqui, ó? E neste local, 22 estudantes se reuniram sem muita pretensão. Eu acredito que eles não tenham a dimensão, melhor dizendo, eles não tinham, isso mesmo, eles não tinham consciência do que se tornaria o Clube Atlético Mineiro. Eles se reuniram aqui para formar um time de futebol da cidade, né? Bem no início aqui da capital mineira. Eu estou mostrando para vocês um pouco do parque, tá vendo? Eu estou aparecendo na filmagem também, mas as coisas bonitas precisam aparecer, né? Muito bem aí, ó. É o Parque Municipal. Como eu disse para vocês, fica no centrão aqui de Belo Horizonte. Depois eu vou mostrar outras coisas interessantes para vocês. Mas o mais importante aqui é contar a história da fundação do Clube Atlético Mineiro. Então, os estudantes vieram, se reuniram aqui, discutiram algumas coisas, algumas diretrizes. Mas o marco fundamental dessa nossa reportagem é mostrar o local onde nasceu esse clube tão tradicional do Brasil e também do mundo, né? Então aqui, ó, vocês vão ver uma placa. Deixa eu virar aqui. Opa, assim, ó. Tá vendo aí, ó? O símbolo do time. Aqui conta a história da fundação. Tem o nome aqui dos fundadores, as pessoas que se reuniram aqui. Aleixandro Alves, Antônio Antunes, Augusto Soares, Benjamin Moss, Carlos Maciel, Eurico Catão, Francisco Monteiro, Hugo Francaroli, Humberto Moreira, Horácio Machado, João Barbosa, Jorge Dias Pena, José Soares Alves, Júlio Menezes, Leônidas Fulgêncio, Margival Mendes, Mário Neves, Mário Lotte, Mário Toledo, Mário Brochado, Raul Francaroli e o Simval Moreira. Aqui uma foto bem antiga. Hoje eu estou filmando aqui com muita luminosidade, o sol está muito bonito. Não sei se vai ficar nítido, mas eu vou postar uma foto aí, né? E aí vocês vão ver melhor. Tá aqui, ó. Então, pessoal, essa é a história do nascimento do Clube Atlético Mineiro. Nós somos adversários, né? Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Cruzeiro Esporte Clube. Mas aqui na TV Zazá você tem informações. E é interessante porque eu tenho alguns familiares que são torcedores do Atlético. E nós não somos inimigos, somos apenas adversários no futebol. Tá vendo aí, ó? Ali já é a Avenida Afonso Pena ao fundo. E eu fico pensando, né? O que esses rapazes, ao se reunir aqui, eles pensavam, né? Olha lá, o Coreto. Mas o que eles pensavam? 25 de março de 1908. Olha lá, ó. Eu vou ler agora o que está escrito na placa, porque eu achei bastante interessante. Em 25 de março de 1908, um acontecimento mudou o curso da história do esporte mundial.
Neste local, 22 bem-aventurados estudantes reuniram-se para fundar o Atlético Mineiro Futebol Clube, que passaria em 1912 a se chamar Clube Atlético Mineiro. De certo, à época não imaginavam a grandeza daquele ato, que marcou o surgimento de um dos maiores e mais tradicionais times de futebol do mundo. Desde então, a bandeira preta e branca jamais parou de ser agitada pela torcida mais apaixonada do Brasil. Abro aspas, eu estou apenas lendo a placa, né? Não quero criar confusão com os torcedores do Atlético, mas existe uma discordância da parte desse comunicador. Fecho aspas. Somos do Clube Atlético Mineiro e jogamos com muita raça e amor. Galo, a grande paixão do povo mineiro. Abro aspas. Existe uma discordância desse comunicador, mas eu não estou aqui para discordar, estou aqui para contar a história, tá bom? Fecho aspas. Tá aqui então, espero que vocês tenham gostado. Parque Municipal de Belo Horizonte, onde no dia 25 de março de 1908, 22 estudantes se reuniram e fundaram o Clube Atlético Mineiro. Agradeço a vocês pela audiência, pela atenção. Desculpe a qualidade da imagem na filmagem, porque o sol aqui em BH está brilhante e eu estou aqui para trazer boas informações para vocês. Vamos lá, compartilhe as ideias deste canal, nos ajude no crescimento dele, deixe seu like e vamos em frente. Valeu, meu povo, você está na TV Zazar e aqui você tem informações.